o tema desta noite possa ser um pouco contrário, dependendo do ponto de vista, quando nós tivemos essa atmosfera de adoração tão gostosa, nos apontando o céu, nos mostrando que o céu é o nosso destino, é o nosso lugar. Mas Deus coloca no meu coração nessa noite para falar sobre prosperidade. Coloca para nós aí, Michael, por favor, o tema. E quando a gente olha para um tema como esse, talvez já vem na sua mente assim: prosperidade é sobre riquezas, é sobre bens materiais. Também, esse tema tem a ver com isso também nessa noite. Mas sabe, antes de eu começar a falar sobre prosperidade nessa noite, a maior prosperidade que uma pessoa pode ter é ter o nome dela escrito no livro da vida no céu. Aleluia! Essa é a maior riqueza, e você não pode abrir mão dela por nada, por nada. Se as riquezas, se os bens materiais um dia quiserem te afastar de Jesus, não abra mão da maior riqueza, da maior prosperidade que uma pessoa pode ter, o céu. Mas nós estamos aqui na terra, e enquanto estamos aqui na terra, sim, nós temos que viver dentro de um sistema que exige de nós prosperidade. Sim, exige prosperidade. Mas como falar de prosperidade num tempo em que há um ensino tão equivocado do real sentido da prosperidade bíblica? Como falar de prosperidade num tempo em que muitos ensinam de uma forma equivocada, e até pastores, infelizmente mal intencionados, pegam esse tema e usam como querem? E a palavra que me vem à mente agora, eu não encontro outra para falar, para enganar pessoas. Pastor, você é pastor, falando de pastor, sim. Assim como tem maus médicos, tem maus advogados, maus padres e maus pastores também. E quando a gente olha para a palavra de Deus sobre esse tema, a gente vai perceber que ele é um tema necessário para nós também. Ele é um tema muito importante, e nós não podemos fugir dele, porque em sã consciência, irmã Vera, quem gosta de passar por privações, ou melhor, por necessidades? Quem gosta em sã consciência, irmã Eliana, de ver os boletos chegando e não ter dinheiro para pagar? Então nós, como igreja, estamos com os nossos dois pés aqui na terra, amém? Vivemos aqui na terra, temos compromissos, responsabilidades, mas a nossa cabeça evidentemente tem que estar no céu. Mas enquanto estamos aqui na terra também temos deveres, temos compromissos, e nós precisamos também falar desse tema prosperidade. E sabe, quando eu estava com esse tema na minha cabeça, há 2 semanas atrás mais ou menos, e ele não saiu, eu falei: Deus, falar sobre prosperidade hoje está tão difícil, porque há um entendimento tão equivocado. Me ajuda, me dá os textos, me dá uma abordagem que as pessoas possam entender o que é realmente ser próspero. Como ter prosperidade, mas mediante ao ensino da tua palavra. E aí aquilo ficou dentro do meu coração, irmã Tati, por alguns dias ainda antes de fazer essa mensagem. E aí o Espírito Santo falou para mim bem claro: fala daquilo que eu fiz na sua vida. Fala da prosperidade que eu te dei. Fala daquilo que você já tem experimentado caminhando comigo, andando comigo. Então, queridos, em nome de Jesus, Deus me deu 3 pontos para esse tema prosperidade. Nós vamos abordar esses 3 pontos, usando evidentemente, como sempre, a palavra de Deus, que é a nossa base, que é a nossa única regra de fé e prática. Mas dentro desses 3 pontos, Deus me autorizou a falar a partir das minhas experiências com Ele. E eu espero que nesta noite faça sentido para você. E se fizer sentido para você, que você possa crescer nessa noite em nome de Jesus, na sua vida de experiência com Deus. Eu falei: mas Deus, falar da gente não é legal.
Algumas pessoas pensam, quando a gente dá testemunho e fala que Deus abençoou e que recebeu algo e que foi próspero, fala, o cara está se achando. Não é essa a ideia, em nome de Jesus. Mas de uma outra forma o Espírito Santo falou, mas que bom que você pode falar que você tem experiência comigo, porque você não vai falar da experiência nem do Joãozinho e nem da Maria, mas você vai falar da experiência que você tem comigo nesta área, daquilo que eu fiz. Amém? Então essa era a abordagem, tenha isso em mente, e nós vamos trabalhar esse tema para a glória de Deus. E eu quero dar para você então essas 3 dicas, que são na verdade princípios infalíveis da palavra de Deus, para sermos próspero. Amém? Quem quer ser próspero, diga amém. Aleluia, eu também quero, irmãos, não é pecado não. Já quero tranquilizar você que prosperidade é um dom de Deus também. Deus dá para algumas pessoas esse dom da prosperidade, o dom da riqueza. E quando essa pessoa tem esse dom, irmão Eduardo, tudo que ela toca vira ouro. É algo impressionante. E a gente conhece pessoas que não têm estudo, que não têm qualificação, mas ela pega algo para fazer, ela tem o dom da riqueza, da prosperidade, e ela prospera, ela enriquece. Conhecemos pessoas que não têm nem faculdade e prospera. Há algo tremendo da parte de Deus para aprendermos a respeito disso nessa noite. E a primeira dica que eu quero dar para você nesta noite sobre prosperidade é a dica que talvez vai chocar você. Seja trabalhador. Pastor, mas você falou de dom, de riqueza, eu pensei que o pastor ia fazer uma oração especial na minha cabeça hoje. E eu ia sair daqui com o dom da riqueza. Eu ia sair daqui rico já. O melhor está por vir. Você quer ser próspero de verdade, segundo a Bíblia, sem invenção humana, sem aquelas coisas malucas que você vê na televisão, dá o seu carro, dá a sua casa, dá suas economias, vai embora a pé para a sua casa, deixa aqui a chave do carro. Tantas coisas esquisitas que a gente escuta por aí em nome de Deus. E olha que eu já atendi pessoas tristes, amarguradas, em depressão, porque uma vez acreditaram em alguém que em nome de Deus disseram para elas, quer prosperar? Dá a sua casa, dá o seu carro, deixa o documento aqui, passa para nós, tem aplicação, dá tudo que você tem para a igreja. E essas pessoas estão sofrendo hoje, sabe? Muitas delas infelizmente culpam a Deus depois disso, acham que Deus é culpado porque alguém falou em nome de Deus, mas Deus não falou nada disso. E quando na verdade a gente olha para esses momentos, essas situações, o melhor que essas pessoas passam, a gente percebe que a culpa é da própria pessoa, que foi seduzida e enganada pela ganância dela mesma. Mas nessa noite, em nome de Jesus, você vai aprender a como ser próspero de verdade. Amém? Sem invenção humana, sem enganação, sem deixar a chave do teu carro aqui, sem deixar o documento da tua casa, sem dar tudo que você tem no banco. Primeiro princípio da palavra de Deus, para ser próspero, seja trabalhador. Trabalhe. Sabedoria milenar da Bíblia, Provérbios 20:13, o texto diz, se você gastar o seu tempo dormindo, acabará? Trabalhe e terá comida com fartura. Aleluia! Trabalhe. Tem que trabalhar também? Tem que trabalhar também. Talvez você esperava, né? O pastor vai convidar para fazer uma campanha de 7 domingos agora. E cada domingo eu tenho que trazer R$1.000, daí eu vou ficar rico. Não precisa nada disso. Não precisa nada disso. Primeiro princípio poderoso, seja trabalhador. Estudar é importante, muito importante também.
Mas eu conheço pessoas que vêm de famílias, de situações que não tiveram oportunidade de estudar. E essa pessoa também não tem direito, irmã, de ser próspera? Claro que tem. Basta trabalhar. Basta buscar a Deus. Conheço pessoas analfabetas, irmãos, que aprenderam um ofício olhando o outro. E são pessoas muito requisitadas, competentes no que fazem, são prósperos. Tem casa, tem carro, tem as suas economias, vivem bem. Porque a prosperidade de Deus é para todos. Agora, se você puder estudar, aleluia, aí a bênção fica completa. Porque com o estudo é evidente, Deus pode te colocar em lugares de destaque. E aí você será muito mais próspero ainda. Por isso que a irmã Eliana ali, né, irmã Eliana, né? Mesmo aí já com seus 40 e poucos anos, né? Foi bonzinho, né? Mas você tá novinha. Ó, ralando, fazendo direito, estudando de madrugada, correndo atrás. A advogada tá aí, ó. Por quê? Porque ela entendeu que o estudo também, com a graça de Deus na vida dela, pode levá-la para um outro nível. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara. E nós precisamos ter esse entendimento dela e não cair na lábia de charlatões, de enganadores, de pessoas que em nome de Deus ficam arrancando tudo que você tem. A prosperidade genuína, ela vem de Deus. Amém? Isso é tão verdade, irmãos, porque você conhece alguns bilionários do mundo aí, os caras mais ricos do mundo, Bill Gates, né? Agora nós temos aí o Jeff Bezos da Amazon. Esses caras são os caras que têm mais dinheiro no mundo. Eu nunca ouvi falar que esses caras temem a Deus, que esses caras dão dízimo, mas eles trabalham muito. Steve Jobs nunca fez uma faculdade, e o cara só foi fundador da Apple. Por quê? Porque trabalhava. Lê o livro dele para você ver, a história de Steve Jobs. O cara trabalhava, não desistia. Então é um princípio bíblico. Se você praticar o princípio da palavra de Deus, seja quem for, você vai prosperar. Agora é muito mais gostoso você prosperar com Deus e reconhecer que é Ele que te dá sabedoria, saúde, Ele que abre as portas para você, porque dessa forma o nome do Senhor está sendo glorificado na sua vida também. Aleluia! Eu disse para você que eu ia abordar algumas coisas da minha vida em experiência com Deus. E o trabalho para mim é algo muito importante. Se eu estou aqui nesta noite, pela graça e pela misericórdia de Deus, com 47 anos, casado há 27 anos, pai de 2 filhas lindas que já casaram também, é porque o trabalho me direcionou nessa direção, de avançar, de conquistar, de ter compromisso. E eu me lembro bem quando eu tinha 3 aninhos de idade, meu pai abandona a nossa família no interior de São Paulo. E o meu irmão mais velho nos leva para São Paulo, no interior do Paraná, ou melhor, e o meu irmão mais velho nos leva para São Paulo e a gente começa ali a batalhar. Minha mãezinha sempre correndo atrás para cuidar, muito trabalhadora, deu exemplo para nós, imprimiu em nós, nos filhos, a marca do trabalho. Ela dizia, vocês têm que trabalhar, e começa a trabalhar cedo, que a única forma de vocês vencerem é trabalhando. E a minha mãe não tinha estudo, mas ela era um exemplo, era uma inspiração. Ela levantava cedo, ia, e voltava tarde, e trazia o dinheirinho dela como diarista em São Paulo, se aposentou como diarista, mas ela era uma mulher muito guerreira, de muita fibra, e aquilo mexeu conosco. E eu me lembro bem, quando eu tinha 8 anos de idade, na minha vizinhança, eu já vendia cocada. Minha irmã fazia um tabuleiro de cocada, e eu saía vendendo ali para os vizinhos, e aquilo foi sempre algo que me motivava. Vinha com o meu dinheirinho, eu ficava faceiro com aquele dinheirinho, eu falava, uau, que legal. Com 12 anos de idade, também fui para um outro ramo daí, comecei a crescer mais no ramo dos negócios, comecei a vender limão, descobri que tinha um nicho na minha cidade para vender limão nos bares, e eu buscava um saco de limão, no mercado municipal no centro de São Paulo, e tinha que pegar um trem que dava 50 minutos de trem, ia com um grupo de pessoas que eram feirantes, que vendiam lá também na rua, e a gente ia, e eu ia empolgado, com 12 anos,
não aguentava nem com um saco de limão direito, e vinha no trem, e no trem eu já ia fazendo aquelas redinhas, e colocava dúzia, e tinha um depósito de construção perto, assim, da estação de trem, lá onde eu morava, que era Ferraz de Vasconcelos, a cidade, em São Paulo. Eu deixava lá metade guardada naquele depósito, outra metade eu colocava nas costas, e ia vender de bar em bar, e vinha com o bolsinho cheio de dinheiro para casa, e eu louco para trabalhar registrado, não via a hora. E naquela época podia ter carteira assinada, irmã Silvanir, com 14 anos de idade. E eu doido, contando os dias, assim nos dedos, 14 anos, fiz a minha carteira de trabalho. E consegui meu trabalho como office boy. E fui crescendo, e trabalhando. Com 19 anos de idade, eu já trabalhava numa grande empresa em São Paulo. Já era emancipado pela minha mãe desde os 16 anos de idade. Com 16 anos de idade tinha talão de cheque, tinha cartão. Eu ia nas lojas, era um toquinho, menor do que eu sou hoje, mais magrinho. Aí quando eu ia passar o cheque, as pessoas pensavam que eu tinha roubado o cheque da minha mãe. Eu falava, não, está aqui meu documento, sou eu mesmo. Com 16 anos já tinha talão de cheque. O trabalho sempre foi me levando, e eu fui sempre entendendo que a única forma de crescer, de prosperar, é trabalhando, é um valor que estava em mim. Mas com 19 anos eu venho para Curitiba, porque a empresa que eu trabalhava, a extinta Matarazzo, trabalhava no escritório central dela ali no Brás, entrou em falência, e Deus me trouxe para cá. E quando eu cheguei aqui foi por Deus, em 9 meses, eu já orando, né, crente, servindo a Deus. Em 8 meses, namorei, noivei e casei com a mulher mais linda, mais poderosa da terra, a minha linda Derlei, amém? Você pode aplaudir a minha esposa, por favor? Me ajuda. Me ajuda. E foi demais. E aqui fica outra dica poderosa dentro dessa dica para você prosperar. Case com a pessoa certa que você vai prosperar. Em especial para os jovens, fiquem atentos a isso. Uma mulher de Deus, guerreira, que sempre me apoiou. E isso também foi parte do meu crescimento, logo ali, casadinho, com 20 anos de idade, e a gente juntos. E aí chegou a decisão, vamos trabalhar nós dois? Ou só eu vou trabalhar agora, pegar pesado mesmo? E aí eu decidi que ela ficasse em casa nos 7 primeiros anos para cuidar das nossas filhas, que a Bianca já estava vindo. E então eu fui trabalhar em 2 empregos, sim, em 2 empregos. Eu comecei a trabalhar em 2 empregos com muita dedicação, peguei firme. E quando eu tinha 26 anos de idade, com apenas 6 anos de casado, eu já tinha um apartamento financiado no Campo Comprido, um terreno de 500 metros quadrados em Pinhais quitado, já havia construído uma meia água, já tinha alugado, e o meu projeto era assim, sempre pensei assim, cabeça de empreendedor, era 3 casas de cada lado, 6 vaguinhas de garagem na frente, que era 500 metros, dava, e eu queria aquilo para minha aposentadoria já. Com 26 anos, eu já pensava na minha aposentadoria, porque eu já reconheci o valor do trabalho. Mas aquele terreno serviu para uma outra finalidade depois que foi a faculdade teológica. Deus falou, eu te dei agora é meu, venha. Nós vamos caminhando nessa direção, e Deus abençoou muito, foi me prosperando, e eu quero dizer para você uma coisa nessa noite que é muito verdadeira, nada veio de graça, viu? Tudo foi com muito trabalho, mas trabalho mesmo. E aqui eu quero dar uma dica, talvez para você que pensa em ir para fora do Brasil, para ganhar dinheiro, para ficar rico, para prosperar. Eu não tenho nada contra você ir para um outro país para ganhar dinheiro e ficar rico. Não tenho nada contra. Mas eu quero dizer para você uma coisa também que é muito verdadeira. Se você trabalhar aqui no Brasil também com afinco, com garra, você também prospera. Você também vence. Se você tiver a bênção do Senhor na sua vida, você também vai vencer. Por isso, quer ser próspero? Trabalhe. Trabalhe e você vai ver a bênção da prosperidade vindo sobre a sua vida. Por que eu estou falando isso de ir para fora do Brasil? Porque às vezes as pessoas ficam fazendo corpo mole aqui e não prospera, querem ir para fora. Aí quando chega lá, vai sobrar que tipo de serviço? Os mais complicados. E lá vai ter que trabalhar dobrado. Se é para trabalhar dobrado lá para ser próspero, trabalhe dobrado aqui no Brasil e fique rico também. Amém? Foi o que eu fiz.
Não fiquei rico ainda, mas estou a caminho, para a glória de Deus. Estou profetizando na minha vida. Glória a Deus. E Deus tem me abençoado muito, muito mesmo. A segunda dica na palavra de Deus para você ser próspero: seja generoso. Diz o texto sagrado: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Irmãos, é tão profundo isso. É um princípio tão poderoso, o princípio da generosidade. Quando você tem um coração liberal, quando você vê pessoas passando por necessidade, você tem condições, você ajuda, você estende a sua mão. Deus honra isso demais. E eu tenho muitas experiências com Deus nessa área, e volto a dizer, não estou falando isso para me engrandecer, longe disso, em nome de Jesus, mas eu estou compartilhando a minha experiência. Eu espero que faça sentido para você nessa noite. Não é a experiência do João e da Maria, mas eu estou vivendo na prática aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite, a cada dia. E eu me lembro bem que em 2009, eu olhei para uma família pastoral que estava começando, e eles não tinham carro, e aquele amigo meu, já pastor, formado também, e recém no ministério começando, ele olhava para o meu carro e falava: puxa, o teu carrinho é tão bom, cara, se eu tivesse condições eu comprava esse carrinho teu. E meu carro nem era um carro novo, era um carro bom, mas não era um carro novo. E eu coloquei no meu coração: Senhor, eu quero abençoar essa família. Se o Senhor me der um outro carro, não tem outro, eu preciso de um carro, eu vou doar esse carro. Irmãos, foi coisa rápida o processo. Eu ganhei um carro do triplo do valor daquele carro, e eu pude abençoar aquela família. Se você tem um coração generoso, se você realmente quer abençoar pessoas, e não ter dinheiro só para você, para se engrandecer, Deus vai prosperar a sua vida, amém? Ele vai colocar recursos na sua mão, para você poder ser um agente de bênção na vida das outras pessoas. Mas muitas das vezes, muitos querem apenas ter, e não reparte, não compartilha. Essa chave precisa ser mudada na nossa cabeça, porque os recursos vêm de Deus para nós. E quando nós temos esse entendimento de repartir, de compartilhar, um coração generoso, Deus vai nos abençoar. E essa tem sido a minha experiência com Deus, olhando para a palavra dele e vivendo essa palavra tão genuína, tão poderosa. E sabe, meus queridos irmãos, em 2013, eu pedi para Deus o meu segundo apartamento. Eu já tinha esse apartamento lá, e no Campo Comprido que Deus nos deu logo quando casamos, com muito trabalho, financiei ele. E aí eu comecei a orar, falei: Senhor, me dá mais um apartamento. O Senhor é dono de tudo, e eu quero ter mais um apartamento, já pensando lá no futuro, como uma renda extra, quando eu estiver mais velhinho, enfim, deixar para as minhas filhas. E depois desse pedido que eu fiz para o Senhor, eu estava tirando uma soneca, algo nesse sentido, na minha casa. Isso foi em 2013, e quando eu fecho os meus olhos, rapidamente vem na minha cabeça uma cena de eu comprando mais um apartamento. Aí eu estava naquela sonequinha, mas não foi um sono, foi um sonho, foi uma revelação, foi muito claro, a ponto de eu pegar, me saltar da cama e falar para minha esposa, para as minhas filhas: vamos sair para comprar o nosso segundo apartamento, porque Deus falou comigo que vai dar o nosso segundo apartamento. E nós saímos, e na segunda imobiliária que nós entramos, eu comprei o meu segundo apartamento, com R$1.000 de entrada. Eu tinha 8.000 apenas, e eu pensava: como que eu vou conseguir comprar? Se sempre pedem 10%, normalmente num apartamento popular. Mas naquele lugar eu consegui comprar com R$1.000 de entrada. Um milagre aconteceu. E os outros 7 eu fiz a documentação, e fiquei com esse segundo apartamento. Tem segundo apartamento. Muitas pessoas não sabiam disso. Está sendo de break news aqui, primeira mão, porque Deus me autorizou a falar isso nessa noite, e Deus me deu. E agora
Você pode falar, pastor, o que isso tem a ver com generosidade? Você falar que comprou um segundo apartamento. Repito, quando Deus prospera você, é para você também servir as pessoas, abençoar as pessoas. E antes de nós alugarmos aquele apartamento para ele começar a se pagar, porque a ideia era, eu vou financiar, alugo, mês de empreendedor, ele vai se pagar sozinho. Quando finalizar o prazo, tem um patrimônio que ele mesmo se pagou. E aí, antes de nós colocarmos para alocar, para ele fazer esse serviço natural de se pagar, eu e a minha esposa descobrimos que tinha um casal de missionários passando por dificuldades e precisavam de se restabelecer aqui no Paraná, e não tinham casa, não tinham móveis, não tinham nada. Minha esposa sempre foi uma mulher de Deus e a gente conversou e foi muito rápido. Vamos abençoar. A oferta que nós demos para o Senhor, daquele presente que Ele nos deu, foi 6 meses de aluguel e mais o condomínio que a gente pagava, porque eles não tinham condição, para aquele casal de missionários se restabelecer. E Deus ainda falou, dá um armário de presente para eles que eles não têm também. Estou dividindo para você a minha experiência, aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, se você tiver um coração generoso. Não sou melhor do que você, isso está disponível para você também. Se você olhar para a palavra de Deus e dizer, Senhor, eu creio, eu quero aliviar as dores das pessoas, eu quero ser um canal de Deus, eu quero viver a tua palavra, Deus vai colocar recursos em abundância nas suas mãos. E você será a resposta de Deus para muitas pessoas. E foi tremendo demais. 6 meses, abençoamos com muita alegria. Eles conseguiram se restabelecer aqui em Curitiba. E a partir daí, então, eu comecei a alugar esse apartamento, que está alugado até hoje. Lá em Colombo, próximo do Shopping Colombo. Lugar muito bom. E ele já está quase se pagando, irmã Gigliane. Falta bem pouquinho, o aluguel dá para quase pagar a prestação e o condomínio, investimento. Eu já fiz as contas, a irmã Tati vende imóveis aí, né? Foi instrumento de Deus para vender o meu, já vou chegar lá também, você vai fazer parte dessa noite. E esse apartamento, quando eu tiver com 65 anos, ele já vai estar quitado. E vai ser mais uma renda extra que eu vou ter para me auxiliar na minha velhice, porque pastor também fica velho, amém? Não é anjo não, também fica velho. E eu tenho experimentado de Deus isso na minha vida. Agora, se Jesus voltar antes, porque nós temos os 2 pés aqui na terra, mas a cabeça tem que estar no céu, amém? Pode ficar para quem quiser, pode pegar, pega tudo. Eu não quero saber disso. Mas enquanto estamos aqui na terra, meus irmãos, e talvez seja essa a chave para você nessa noite, você precisa ser próspero. Você precisa, sabe por quê? Deus quer usar a sua vida para revelar a glória dEle, para ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. E se nessa noite você entender o que é ser próspero à luz da palavra de Deus, que não é só reter para você, mas repartir, saiba que você é um forte candidato para ser uma pessoa muito abençoada a partir dessa noite, em nome de Jesus, amém? Tem que virar a chave. Mas muitos pensam assim, eu só quero reter, guardar. Mas a nossa morada não é aqui, já foi cantado, já foi ministrado. Então os recursos são apenas uma ferramenta para nós administrarmos enquanto estamos aqui como mordomos, como diz a palavra, a gente só administra. E é claro que a gente usufrui. Deus nos dá a alegria de usufruir. Que bênção, né, Mauzildo? Aquela chácara linda que Deus te deu. A gente vai lá, pesca, faz churrasco, é bênção. Mas quando Jesus voltar, irmãos, fica para quem quiser, fica para o anticristo, fica para quem ficar. Nós temos um lugar muito melhor, que a Bíblia fala para nós, como a Bianca disse, né? O autor ali, João, ele teve que colocar em palavras humanas, ruas de ouro, os muros de pedras preciosas, mas é muito mais do que isso. A gente não consegue perceber e entender como será o céu. Mas enquanto estamos aqui na terra, precisamos ter esse entendimento.
E a boa notícia que eu dou para você também, que durante esses 7 anos alugado, eu sempre aluguei particular, para facilitar mesmo, com esse coração de facilitar para quem vai alugar, porque eu já aluguei muitas casas por imobiliárias também, pastoreando, indo para outros lugares, e eu sei como é difícil, e eu fiz um propósito, Deus falou: Senhor, eu quero facilitar para essa pessoa que vai morar, mas o Senhor manda uma pessoa boa, quero facilitar a vida dela também, eu sei que é difícil, quero ser um instrumento de Deus para abençoar essa pessoa, só que Senhor, me manda gente boa por amor do teu nome. Irmão, 7 anos, nunca levei 1 centavo de prejuízo. Deus honra quando teu coração está no lugar certo, e esta é a minha experiência que eu tenho tido com Deus, com base na sua palavra. Aleluia! Terceira dica bíblica para prosperar: seja fiel a Deus. E esse texto, ele é um texto que muitas pessoas torcem o bigode quando lê ele, fazem uma interpretação errônea e desconstrói, fala que é Antigo Testamento e fala que hoje não presta mais, mas eu quero que você nessa noite tenha uma interpretação bíblica, genuína, real do que é esse texto, e eu quero que você leia comigo. Vamos ler o 3 juntos? 1, 2, 3. O Senhor Deus diz: eu sou o Senhor e não mudo, e por isso, leia. Vocês são como seus antepassados, abandonam minhas leis e não as cumprem. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? Eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado. E ainda pergunta: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham a minha prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu, e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Amém? Muitos olham para esse texto, irmão Eduardo, e falam: esse é Antigo Testamento. Claro, é Antigo Testamento, está escrito em Malaquias, é Antigo Testamento. Aí vem a outra desculpa, né? Ah, mas isso aí é para o povo de Israel, é só para eles, não tem nada a ver com a gente não. Esse texto, ele sim é Antigo Testamento. Deus falou especificamente sim com o povo de Israel, mas sabe, aqui é que tem que mudar a chave. O mesmo Deus que falou com o povo de Israel, dando o princípio da prosperidade e da fidelidade, é o mesmo Deus que fala com o seu povo hoje aqui no Brasil, os brasileiros. O Deus não mudou, Ele é o mesmo, o princípio é o mesmo, e quando eu tenho esse entendimento da palavra de Deus, eu vou obedecer. Queridos, e aqui agora entra a minha experiência. Estou viajando nas datas, porque cada experiência é uma data. Em 2007, eu estava terminando, irmão Rosildo, da faculdade teológica, terminando para ir para o ministério tempo integral. E eu me lembro muito bem que aquele terreno que eu tinha lá em Pinhais, que eu falei para os irmãos, grande, com a casinha já, que Deus pediu para eu investir nos meus estudos, eu investi inteiro ele nos meus estudos. Investi inteiro ele. Deixei as reservas e no último semestre foi acabando, mesmo com o apoio da primeira igreja, porque eu tinha já uma receita mensal, um padrão de vida com a minha família, e eu fui investindo nos meus estudos, só com um trabalho de dia, estudava à noite. Aí acabou as reservas, eu falei: meu Deus, e agora? Está faltando para eu pagar essas contas,
E o dízimo, eu não posso deixar de devolver o que é teu, Senhor. E Deus me deu um entendimento muito mais claro que eu já tinha dessa palavra. Eu falei, mas se a palavra de Deus fala que eu não posso roubar a Deus, então eu não posso fazer essa loucura. Mas não está sobrando nem para pagar as contas direito, como é que eu faço agora? Eu tomei uma decisão radical. Porque para andar com Deus, nós precisamos ser radicais, irmão. A palavra de Deus fala assim, ou quente, ou frio. Morno, Deus vomita da boca. Ou é ou não é, é a palavra de Deus. Eu falei, Senhor, a tua palavra é verdade. Eu creio, o Senhor sempre cuidou de mim. É um momento, o Senhor está me provando, eu vou obedecer a tua palavra. Irmã Mariane, 6 meses, dando o dízimo, devolvendo, porque é de Deus, tudo é dele, devolvendo o dízimo do meu cheque especial. E aí é claro, o cheque especial você sabe, se é dado ao limite, vem juro, e sobre juro, eu falei, Senhor, eu não arredo o pé, eu vou continuar crendo na sua palavra. Acabaram os recursos, as reservas, não está sobrando, eu já tenho uma receita, mas eu não vou ficar devendo para o Senhor, não vou roubar o Senhor. E eu devolvi o meu dízimo, e essa foi a minha experiência, por 6 meses, desse jeito, juros sobre juros, no cheque especial. Fim desses 6 meses, termino a faculdade, recebo automaticamente o convite para vir para Vila Zumbi, Colombo. O irmão João, meu parceiro antigo. João, te amo em nome de Jesus, amém? Esse Joãozão aí abençoado, ó, que reformou tudo aqui, ó. Ele já me ajudava lá, meu primeiro ministério. E a gente lá, fazendo a obra de Deus, quanta ajuda o João me deu lá, construindo, fazendo salas. E quando eu assumi aquela igreja, irmãos, uma congregação na verdade, que era um Lzinho, era um pontinho alugado em cima de uma mecânica, um negócio esquisito, sem forma, um L. Eu tinha que pregar assim, depois eu virava para cá, eu tinha que ficar o tempo todo assim, era um L, o salãozinho, pregava um pouquinho aqui, pregava um pouquinho aqui, um negócio doido. Uma comunidade carente, a gente fala bonito, mas é favela mesmo, era difícil o negócio lá. Quem conhece a Vila Zumbi sabe o que eu estou falando. Naquela época nem a viatura da polícia entrava lá. Quando entrava os caras viravam a viatura de ponta cabeça, os guardinhas tinham que sair correndo. Mas sabe, Deus me levou para aquele lugar para mostrar que Ele é o Deus que prospera, é o Deus que no deserto manda um maná do céu, para provar que Ele é que nos prospera e que provê nas nossas vidas. E eu me lembro bem, que logo quando a gente chegou ali naquele lugar, naquela congregação que não tinha condição de dar um centavo para mim de salário, de verdade, era uma congregação do Bacaxiri, é até hoje, um projeto social, porque não consegue virar igreja, porque não consegue se sustentar, os membros daquela comunidade não conseguem sustentar um pastor ali, tempo integral. Aquela congregação devia três prestações de R$800 para a igreja mãe, Tati, devia 3 prestações de R$800 de uma dívida lá, imagine, mãe, congregação. E eu fui para aquele lugar, Deus me mandou para lá. Mas irmãos, presta atenção aqui por favor, foi o lugar onde Deus mais me prosperou, mais me abençoou como pastor até hoje. Você pode crer nisso? De verdade. Você vai segurar aí agora para você não cair da tua cadeira. O irmão Eduardo nem participou, viu o processo. Eduardo chegou comigo lá no começo, viu o acampamento, a gente, né, tocava lá no L, tá vendo as imagens na cabeça, né? É bom ter as testemunhas aí, não estou inventando, mas como Deus foi tremendo, e Deus nos deu o privilégio, dentro de pouco tempo naquele lugar, meus irmãos, de construir um prédio que é 3 andares no fundo e na frente uma quadra de esportes. Deus nos deu uma estratégia de fazer uma campanha, o povo local não tinha condição, mas nós fizemos uns carnês para entregar, e aqueles irmãos ricos do Alphaville, que mora do lado, sabe, Anne? Do ladinho ali, pegavam de 3, de 5 carnês e depositavam tudo de uma vez para a gente construir o prédio. E irmãos de fora começaram a dar oferta, e começou a vir tanto dinheiro, e aquele prédio foi levantado. E a gente pôde ali ter tantas experiências tremendas com Deus. Agora, como é que você foi sustentado, pastor? É evidente, né? Bacaxiri me levou para lá,
me deu um sustento digno para mim e para minha família. A gente conseguia se manter com dignidade, mas não sobrava, era só o sustento. Eu estava começando meu ministério, estava ali, né, começando a minha jornada como pastor. Uma igreja no primeiro semestre foi para aquele lugar fazer um trabalho missionário comigo naquela comunidade, olhou o nosso trabalho, olhou nossa família, não pedi nada para ninguém, nunca pedi, detesto isso, tudo que tem foi Deus que me deu. Olhou o meu carro, aquele carro que o irmão queria, né, que já tinha dono. A Bianca viu quando eles tiraram uma foto do carro, levaram. No outro semestre, quando eles vieram, eles trouxeram esse dinheiro num cartão triplo do valor do meu carro. Eu pude doar o meu carro. E não só isso, eles me adotaram de uma forma tão poderosa, tão gostosa, que mensalmente dava em torno de R$4.000 só de ofertas que ele me dava. Então tinha um sustento para Caxiri e mais esses R$4.000. Irmão, para resumir rapidamente, tudo aquilo que eu investi de juro, de dízimo, que, olha, comparado com o que Deus me deu, foi irrisório, foi muito pequeno. E Deus começou a transbordar, e veio o carro, e essas ofertas mensalmente entrando, e eu pude experimentar. Falei, Senhor, vale a pena, obrigado, porque o Senhor realmente colocou a tua mão, a tua palavra é a verdade. Então quando eu leio esse texto, eu prego ele com muita tranquilidade, porque eu sei que se você for fiel a Deus, mesmo na prova, mesmo na adversidade, e aqui é uma chave que tem que ser mudada. Muitas pessoas falam, mas eu vou dar o dízimo, eu estou negativo, eu estou não sei o quê. Irmão, primeiro Deus, sabe por quê? É dele que vem todas as bênçãos. É do Senhor que vem, porque se eu colocar obstáculo, se você colocar obstáculo, a gente não vai entregar nada ao que é de Deus, não vai devolver nunca, porque sempre, irmão Carlos, nós vamos ter uma desculpa. Mas quando nós temos a revelação da palavra de Deus, e mesmo sendo provado, e ali eu entendi que Deus estava me provando, no início do meu ministério, sobre a fidelidade, eu falei, eu não posso retroceder. Como eu vou entrar no ministério, assumir uma igreja e não vou viver esse texto? Eu preciso ver a palavra de Deus na minha vida na íntegra. Eu vou até o nível mais baixo que for necessário, mas eu vou mergulhar. Eu quero receber de Deus, eu quero essa experiência com Deus. E Deus, pela sua graça e misericórdia, me honrou. Essas bênçãos todas vindo, a nossa vida financeira mudou totalmente. E para resumir, essa igreja americana não só deu o carro para nós, mas como me deu também esse tablet que veio de lá com a oferta. Já vai fazer 13 anos que eu tenho ele. Me deu o meu Dell, que eu uso até hoje, meu notebook para fazer os meus sermões. E veio tudo de última geração, era o último lançamento que tinha, por isso que tem 12 anos e funciona normalmente até hoje. Então, pasmem, no lugar mais pobre, mais caótico, mais sem recursos que eu pastoreei, foi o lugar onde mais eu fui abençoado como pastor, como salário, como bens, como coisas assim que eu olhava e falava, só pode ser o Senhor, aleluia. Mas aí vinha na minha cabeça, obrigado Jesus, porque eu coloquei a tua palavra em prática, o Senhor me deu a alegria de viver a tua palavra, de praticar a tua palavra, e o Senhor tem me abençoado. Meus amados, ainda naquele lugar, só bênção, vai vendo, eu precisava fazer 3 implantes, e aí naquela época fazer um orçamento dava R$10.000, depois que eu fiz o orçamento, o irmão um irmão nosso, batista, um cirurgião, ele falou, o que você vai fazer agora? Eu falei, não, vou esperar mais um pouquinho, eu estava me organizando mesmo para fazer, e aí a gente conversa depois, eu quero dar uma entrada e tal, e ele falou, então não, Deus já falou comigo, eu vou te abençoar, pode marcar o dia e nós vamos fazer R$10.000 de implantes, tudo lá, naquele lugar, e a minha mente ficava funcionando, Deus, obrigado, porque o Senhor é fiel, vale a pena, você consegue entender as janelas do céu sendo abertas, Deus derramando as bênçãos? E esse texto na minha cabeça vindo, e eu me lembrava daqueles 6 meses, que eu tirava o dízimo ali do banco e devolvia juro sobre juro, e isso vinha na minha cabeça, o tempo todo. E finalizando essa parte, 4 anos e 9 meses que eu fiquei naquele lugar,
Eduardo viu aquele prédio crescer, João viu aquele prédio crescer, me ajudou a colocar divisórias nas salas das classes da escola bíblica lá. Nós saímos de lá, irmã Vera, deixamos aquele prédio quase pronto e deixamos ainda 60 mil reais na poupança para aquela congregação. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Um lugar que não tinha nada, devia para o Bacaxiri 3 parcelas de R$800. E ali eu pude ver milagres e milagres e mais milagres e mais milagres da presença de Deus, da vida de Deus nas nossas vidas. Deus é maravilhoso, amém? Tudo isso, meus queridos, falando de prosperidade, porque a fé na palavra de Deus tem que ser praticada. Você não pode ler a Bíblia como um livro comum e achar, que bonito, hein? Ah, serviu lá para aquele povo, naquele contexto, né? Não serve mais para mim. Ei, a palavra de Deus é a palavra de Deus, de geração em geração. E se você praticar a palavra de Deus, você vai experimentar dos milagres do Senhor na sua vida. Aleluia! Você quer ouvir mais ainda? Diga amém. Glória a Deus. Então tá, milagre mais recente, quando eu decidi vender o meu primeiro apartamento no Campo Comprido, para abençoar as minhas filhas, ofertar na vida delas, semear na vida delas, com as festas de casamento, falei, Deus, me dá essa honra, eu preciso vender esse apartamento, já estava quitado o Campo Comprido, falei, preciso vender, preciso semear na vida delas. Eu falei, Senhor, se o Senhor preparar um comprador, que eu sei que não é tão fácil assim, nessa crise, 2 anos atrás, eu vou dar o dízimo também do meu apartamento, da venda, é 150, vai ser os 15, vou vender, vou entregar, vou abençoar, porque nós precisávamos também terminar esse prédio aqui, e eu fiz mais esse propósito com Deus, foi rapidamente, apareceu o comprador, na verdade o inquilino mesmo que estava alugado lá, ele comprou aquele prédio, aquele apartamento melhor, e eu cumpri com o meu propósito com Deus. Aí eu olho para o dinheiro que sobrou, e eu falo, Senhor, estou colocando a Tua palavra em prática mais uma vez. O dízimo desse apartamento nem precisava dar, porque eu já tinha dado desse dinheiro que entrou dele. Mas é um propósito que estou fazendo, Senhor. Estou dando um dízimo dobrado disso. O Senhor vai cuidar. O Senhor vai preparar um outro apartamento melhor. Aí é onde entra a irmã Tati. Nem sabia que você está aqui hoje, Tati. Que bênção. A irmã Tati mostra para um outro irmão da igreja aqui, que estava na época com a gente, o irmão Carlos. E aí ela foi o instrumento que Deus usou para mostrar um apartamento para nós. Que com todos os móveis que tem dentro do meu apartamento, sob medida, tudo bonitinho, a localização, somamos na época, dava uns 260 mil reais. Nós conseguimos fechar por 215 mil, né, Tati? Foi demais. Você percebe como Deus ele superabunda? Como Deus ele acrescenta? E quando você semeia, vem de volta e vem dobrado aquilo que você semeia? Deus tem me abençoado muito. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, quando muitas pessoas pensavam até que a nossa igreja ia fechar, olha para o seu lado e vê quanta gente bonita está aqui nessa noite. Olha quanta gente bonita, olha, glória a Deus, aleluia. Deus prosperando. Deus tem prosperado tanta gente aqui nessa igreja, de uma forma tão tremenda, meus irmãos, que tem semeado, tem entregado, nós estamos com tudo em dia. E para a glória de Deus, a dívida de 8 mil reais no Bacaxiri que nós temos, o mês passado agora, a gente já conseguiu pagar mais 2, já conseguimos colocar de volta as prestações em dia, porque Deus está suprindo as nossas necessidades em meio à pandemia, porque Ele é fiel. Aleluia! Esse é o nosso Deus, Ele nos honra. E eu quero finalizar para você, eu disse que ia contar muito da minha experiência, não leve isso como vanglória, por favor, em nome de Jesus, mas é a minha experiência, e eu espero que te ajude. Quando eu vou dar o meu dízimo, devolver o meu dízimo melhor, eu nunca arredondo para baixo, irmão, princípio, sempre para cima, visão,
Visão de abundância, mentalidade de abundância, sempre para cima, sempre a mais, porque olha, eu falo, Senhor, eu quero ter mais, eu quero realmente abençoar o teu reino, eu quero que a tua obra avance, e meu Deus, olha aqui, está indo mais, e para a glória de Deus tem me dado o privilégio de ajudar ainda 2 missionários, mensalmente eu ajudo, um em Portugal, um no Rio de Janeiro, e também o projeto Cristolândia, que é a recuperação de drogados aqui, da nossa igreja mãezona que a gente fala, né, que é a PIB de Curitiba. Todo mês, irmãos, não me falta nada. Deus sempre tem abundado na minha vida com as bênçãos dele. Mas você precisa olhar para o texto e falar, é a palavra de Deus, porque é, e viver a palavra de Deus na prática. Deus vai te honrar. Nesta noite, eu dei para você 3 dicas poderosas, bíblicas, princípios de como prosperar, de verdade, sem invenção humana. E eu espero que essas 3 dicas, mais o meu testemunho de fé, alicerçado na crença sobrenatural que eu tenho na palavra de Deus, possa te fazer crescer, possa te fazer praticar esses princípios, e que você possa sair daqui nessa noite com uma mentalidade de abundância, de alguém que está aberto a ser próspero, para abençoar. Deus quer investir em você, sabia? Você está preparado para receber? Então você precisa ter esse coração aberto para servir, para quando Deus falar, eu te dei, agora reparte, eu te dei, agora eu quero. Foi assim com o terreno. Oi? É, desse jeito. Mordomos, os 2 pés na terra, irmãos, vivendo dentro dessa realidade, mas a cabeça no céu, ligada com o Senhor. É desse jeito que a gente tem que viver. E se você praticar esses princípios de verdade, Deus vai te abençoar tremendamente. Quem quer prosperar, diga amém, de verdade. Aleluia, agora melhorou, vocês estão com mais fé agora, né? Ficaram empolgados com o testemunho, né? Quer prosperar? Seja trabalhador, seja generoso, seja fiel a Deus. Essa é a tríade do sucesso, amém? Se essa mensagem faz sentido para você, se você quer nessa noite, em nome de Jesus, abrir o seu coração, abrir a sua mente, para Deus te prosperar de verdade, te dar sabedoria, te dar força, te dar garra, para você trabalhar, romper, ter esse coração de alguém que é muito generoso, que quer repartir. Seja fiel a Deus, Deus vai honrar você. E se essa mensagem, se esse testemunho faz sentido para você, eu quero que você se coloque de pé agora, onde você está, em nome de Jesus. E eu quero fazer mais do que isso, eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar você, tendo essa experiência tremenda da parte de Deus de prosperar, de crescer, de avançar, de ser cuidado por Deus em todas as situações, nos lugares mais difíceis, ver o milagre de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu quero orar por você nessa noite, mas eu não quero orar por você nessa noite só por prosperidade financeira não, irmão, isso é muito pouco. Eu quero orar para que Deus te prospere em todos os níveis, na sua vida espiritual, na sua família, no seu casamento, na sua vida de intimidade com Deus. E se você é a pessoa a quem o Espírito Santo está testificando desde o começo da mensagem, eu quero que você saia correndo do seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos orar agora juntos aqui. Nós vamos clamar ao Senhor. Chaves foram mudadas aqui nessa noite. Mentalidades foram mudadas aqui nessa noite. E se você quer isso para a sua vida, venha concretizar isso dando um passo de fé diante de Deus. Dizendo, Senhor, eu quero a tua prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu estou aberto. E eu me comprometo a ser um instrumento do Senhor, a ser um agente do Senhor, a estar pronto para obedecer o Senhor, para fazer a sua vontade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E nós vamos orar agora juntos, vamos clamar a esse Deus vivo, todo-poderoso, que nos abençoa, que nos prospera. Deus vai surpreender cada um de vocês, amém?
escrevam essa data, escrevam em nome de Jesus, escrevam. Vocês vão ter experiências como eu contei para vocês aqui para contar. Pode falar, irmã. Hoje é 7. Olha aí, 7 é o número da perfeição, isso é profético, aleluia! Você toma posse, diga amém. Glória a Deus. Se Deus está falando com mais alguém nessa noite, sai do seu lugar em nome de Jesus, vem aqui, dá um passo de fé. Qual área da sua vida que você precisa da prosperidade de Deus? Alguma área da sua vida? Eu disse para você que não é só dinheiro, dinheiro é muito pouco, irmãos, é só uma ferramenta, por favor. Só um instrumento para a gente viver aqui na terra. Tua vida espiritual, como é que está? Está próspera? Você está orando? Está ouvindo a voz de Deus? Está lendo a tua Bíblia? Hã? Como é que está a tua vida sentimental? Teu casamento? Está bem? Deus quer prosperar você por completo. Deus quer revelar a bondade, a graça dele, a misericórdia na sua vida por completo. E antes de eu terminar, para fazer a oração com os meus queridos irmãos e irmãs, eu quero saber se nessa noite tem alguém que ainda não tem a maior riqueza, que é a salvação em Jesus, não tomou a decisão de entregar a vida para Jesus. Tem alguém nessa noite? Levanta a mão, eu quero orar por você. Pastor, eu não tomei essa decisão ainda de entregar a minha vida para Jesus, eu quero essa riqueza. Essa é a maior riqueza, viu? Porque tudo passa. Você pode ficar podre de rico aqui na terra, mas quando Jesus chamar você, meu irmão, é você e o paletó de madeira. Não vai levar nada, vai levar uma roupinha. A maior riqueza é ter o seu nome escrito no livro da vida. Alguém nessa noite quer entregar a vida a Jesus? Levante a mão. Pastor, eu não tomei essa decisão ainda, eu quero reconciliar. Já foi membro de uma igreja, está afastado, quer reconciliar. Levanta a mão, quero orar por você. Tem alguém? Quero te abençoar nessa noite. Alguém em casa tomando essa decisão? Faça isso agora. Aí é onde você está entregando a sua vida para Jesus, está se reconciliando? Essa é a maior riqueza que você pode receber nessa noite. Não temos ninguém nessa noite? Quer entregar a vida a Jesus? Quer reconciliar? Estou aqui para orar para você, para abençoar a sua vida. Aleluia. Amada igreja, estenda sua mão para cá, por favor. Vamos abençoar esses queridos. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esses meus irmãos, essas minhas irmãs. Eles querem ser prósperos, segundo a tua palavra, segundo o teu modelo, segundo aquilo que eles ouviram e foram ministrados nesta noite. E eu quero abençoá-los agora. Não só finanças, não só bens materiais, mas muito mais daquilo que eles precisam, da riqueza, Senhor, que é uma vida de intimidade contigo, um casamento abençoado, uma vida de santidade, uma vida na tua presença, uma vida ligada com o Senhor. Eu abençoo todas as áreas da vida deles, mas também peço que o Senhor abençoe em especial nessa noite, Pai, a vida financeira, para que eles possam ser instrumentos vivos do Senhor. Abre aquelas portas que estão fechadas, Senhor. Revela o teu poder, revela a tua graça, a tua bondade, e que esse povo do Senhor que está aqui diante do teu altar nessa noite, possa também ter dezenas e centenas de testemunhos para contar, Pai, como eu contei nessa noite apenas alguns, para motivar o coração deles, e para que eles possam crer que a tua palavra é a verdade, e que a tua palavra não cai por terra, ela é infalível. Assim eu os abençoo, e pelo poder do teu nome, Senhor, eu autorizo cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs a prosperarem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vocês estão autorizados, em nome de Jesus, a prosperar em todas as áreas. Recebam por fé, dizendo amém e amém.